Vamos de voz reflexiva. Voz reflexiva, o nome já diz. O que é reflexividade? O sujeito faz e recebe. Reflexividade é isso. O sujeito pratica e recebe a ação verbal. Ele se cortou. Qual é o sujeito do cortou? Quem é que se cortou? Ele. E ele cortou a quem? A si mesmo. É por isso que o CESP, por exemplo, nas suas provas, a banca diz que na voz reflexiva, escreva isso, ó, que bonito, ó, o que o CESP fala, sujeito e complemento possuem o mesmo referente. Entendeu? O sujeito e o complemento possuem o mesmo referente. Adriana, como assim possuir o mesmo referente? Eles são a mesma pessoa. O sujeito é a mesma pessoa que o complemento. Ou seja, ele cortou a si mesmo. Sujeito e complemento possuem o mesmo referente. Repito, isso quer dizer que eles são a mesma pessoa. Tudo bem? Agora sim. Agora você já reconhece as 3 vozes do verbo. Antes da gente fechar o vídeo, eu coloquei aí para você 10 frases que eu retirei da minha gramática. 10 frases só, tá? Pra gente só reconhecer a voz. E aí depois sim, vamos com tudo para as questões de concursos. Vamos bora começar a treinar. Identifique as vozes verbais. Então vamos lá. Você vai só dizer em que voz cada uma dessas frases está. Então, lembra, a gente começa sempre pelo verbo. Recebeu-se o projeto com ceticismo. Então, peraí. Recebeu-se. Eu tenho, quem recebe alguma coisa. VTD. VTD mais C, isso tem cara de voz passiva sintética. Para eu ter certeza de que é passiva sintética, eu vou passar mentalmente para a analítica. Ó, recebeu-se o projeto foi recebido. Sim, consigo passar. Lembra que são 2 verificações para saber se está na sintética? Olha a transitividade do verbo e passo para a analítica. O projeto foi recebido. Sim, voz passiva sintética. Todas essas frases eu retirei de provas de concursos, então não são frases tão fáceis não, assim, tá? Só para você já ir treinando. E esse C é o chamado CPA, pronome apassivador, partícula passivadora. Tudo bem? Segunda frase. A comunidade científica recebeu o projeto com ceticismo. Tá, Adriana, não sei nem por onde eu começo, minha filha. Por onde que eu começo para saber a voz do verbo? Você começa pelo verbo, sempre. Aí você pergunta pelo sujeito. Quem é que recebeu o projeto? A comunidade científica. Esse é o sujeito. Esse sujeito, ele exerce a ação ou ele sofre a ação? O sujeito, ele exerce a ação de receber ou o sujeito sofre a ação de receber? Questão top essa. Eu vou mostrar para você o outro lá. O outro lá, está desse lado aí, o outro lá vai dizer, a comunidade científica recebeu, ou ela recebeu, ou seja, ela ficou paradinha. A comunidade científica não fez nada, ela só recebeu. Então ela ficou parada, ela não exerce. É porque ela recebe, ela fica parada, ela não fez nada, então ela não exerce. Então ela recebe, então é passiva. Agora você vai falar assim, peraí. A comunidade científica exerceu a ação de receber. Ela exerceu. Aí o outro lado vai falar, não, ela sofreu porque ela recebeu. Aí você vai falar para o outro lado, meu filho, ó, voz passiva, isso não é. Porque voz passiva, só existem 2 estruturas de passiva. Ou é aquela analítica com verbo auxiliar, ou é aquela com o C. Essa frase não tem nenhuma nem outra estrutura, então só pode estar na voz ativa. Você está entendendo a maldade das bancas? As bancas, de propósito, colocam verbos em que o sujeito semanticamente parece estar sofrendo, mas ele não está sofrendo nada, ele está agindo.
Ele está agindo, o sujeito exerce a ação. É um sujeito agente. Não esqueça, na hora da questão, para você saber a voz, se é passiva, você vai olhar para a frase e vai falar, voz passiva só tem 2 tipos, ou é analítica ou é sintética. Não é nenhum desses. Então não pode ser passiva. É assim que você tem que pensar. Tudo bem? Bora mais. 3. O projeto foi recebido com ceticismo. Agora sim, o projeto foi recebido, eu tenho uma locução verbal formada por verbo auxiliar ser, mais verbo principal no particípio. Verbo ser mais particípio, eu tenho um sujeito que recebe a ação. É o chamado sujeito paciente. Coisa linda, aqui sim. É voz passiva analítica. Você entendeu? Não é para analisar o significado do verbo. É para estudar, analisar a estrutura da frase. Essa frase 3, ela sim tem estrutura de passiva analítica. E o agente dela? Está determinado ou indeterminado? Vem comigo. O agente da passiva, ó, estou te fazendo uma pergunta. O agente da passiva na frase 3, ele é determinado ou indeterminado? Tá vendo esse pela comunidade científica? A comunidade científica é que recebeu o projeto. Ele é o elemento que exerce a ação. A comunidade recebeu. Então, é sim o agente da passiva. O agente da passiva está determinado. Olha aqui a preposição por. Isso também te ajuda a achar o agente da passiva. Frase número 4. Fazendeiros brasileiros ajudam a equipar a polícia. Tá, eu preciso identificar a voz do verbo. Eu preciso saber se é ativa, passiva ou reflexiva. Começo pelo verbo. Isso é uma locução verbal. Dri, se é locução verbal, então eu posso dizer que é locução verbal de voz passiva? Não. Cuidado! Locução verbal de voz passiva é sempre ser mais particípio. Não é o caso. O verbo aqui está no infinitivo, o verbo principal. Então, isso aqui é sujeito agente, a voz é ativa. Você entendeu o outro recado que eu te passei? Não é porque eu tenha ali uma locução verbal que vai ser voz passiva. Para ser voz passiva analítica, tem que ser locução verbal como? Ser mais particípio. Ser mais particípio. Tranquilo? Os resultados foram divulgados via TV. Foram divulgados, locução verbal. Pronto, Adriana, achei a locução verbal formada por verbo ser mais particípio. Coisa linda. Isso aqui é uma locução verbal típica de voz passiva, tá bom? E o sujeito? O sujeito é paciente. Repare, o sujeito sofre a ação. Os resultados não divulgam. Os resultados foram divulgados. Sujeito paciente, locução verbal, sim, voz passiva analítica. Legal. E o agente da passiva? O agente da passiva, ele está determinado? O agente da passiva está determinado? Veja, eu vou até aproveitar aqui uma dúvida do chat boa, muito boa. A aluna pergunta, Adriana, voz passiva, deixa eu me resgatar aqui a dúvida do chat. Voz passiva, Adriana, voz passiva, o agente da passiva é preposição por ou de? Alguém me fez essa pergunta, deixa eu voltar aqui. Isso. Adriana, podem vir outras preposições além de preposição por ou de? Não, a tendência é que não. É claro que na gramática você nunca pode afirmar taxativamente, né? Tem que tomar cuidado. E aí você pode me trazer um exemplo e falar, poxa, Adriana, eu vi um exemplo que era a cara de agente da passiva e não era a preposição por. Não é o que está nas gramáticas. Tanto não é, então vou repetir, nas gramáticas é por ou de. Preposição por ou de. Tanto é que, tá vendo esse via? Adriana, isso está parecendo agente da passiva, não é nada. Esse via TV equivale a por meio de.
quando você fala via, você está dizendo por meio da TV. É uma locução prepositiva por meio de. Então, só de você ver que não é... Se ele tivesse dito... Então, vou falar o português aqui, claro. Se ele tivesse dito, os resultados foram divulgados pela TV, aí seria agente da passiva. Se ele tivesse usado a preposição por, mas ele não usou, ele usou via, que equivale a por meio de. Então, o agente da passiva aqui está indeterminado. Indeterminado, ele não aparece. Mas, Adri, isso aqui é o quê, minha filha, esse via TV? Ó, isso aqui não é equivalente a por meio de? É um cheiro de circunstância que eu tô te ensinando nessa vinda. Esses cheiros de circunstância, ó, adjunto, adverbial de meio. É por isso que a gramática coloca lá como preposição por ou de. Por quê? Porque são elas que indicam que tem o valor semântico de agente. Esse via já não tem mais. É por meio de. Tranquilo? Então, ótima pergunta aí da aluna. Adriana, mas pode ser pela? Pode, claro. Porque, na verdade, quando você diz que é preposição por, aí, dentro dessa preposição por, existem as contrações. Pelo. Tudo isso é por. Pela, pelos e pelas. Então, quando a gente fala que a preposição é por, claro que aí você precisa entender que cabem as variações do por. Pelo, pela, pelos, pelas. Tranquilo? Então, na frase 5, você já anotou que o agente da passiva está indeterminado? Ou seja, quem divulga? Não sei, alguém divulga por meio da TV, mas não se sabe quem divulga. É isso que se quer dizer nesta frase. 6. A gente está fazendo o que aqui mesmo, hein, Adriana? A gente está aprendendo a identificar a voz do verbo. Então, vem comigo, ó. A Bíblia é. Achei o verbo. A Bíblia é. Adriana, isso não é voz passiva, não. Voz passiva é verbo ser, mais particípio. Você está vendo algum particípio aqui? Não. Então, é verbo ser sim, mas cuidado. Não é porque é verbo ser que é passiva. Para ser passiva tem que ser mais particípio. Nesse caso aqui é só verbo ser, que é verbo de ligação. Tudo bem? O sujeito é agente, a voz é ativa. Sujeito agente, voz ativa. A Bíblia é, tá? Show. 7. Assaltou-se uma senhora. Ih, Adriana, lá vem os 6. Eu vou ter muito cuidado. Fique tranquilo. Você vai aprender tudo do ser, já. Mas eu vou ter cuidado nesta aula de não antecipar coisas que você não venha entender. Vou repetir, confia em mim, eu vou falar tudo depois. Tudo do ser, você vai aprender a classificar todos os 6. Porque não existe só o ser pronome apassivador, existe o ser indeterminador, o ser parte integrante do verbo. Por enquanto você vai anotando, mas depois você vai aprender com calma isso comigo, tá? Esse ser aqui, ele é PA ou ele é outro ser? Ele é apassivador? Como é que eu faço para saber? Eu olho para o verbo, para a transitividade dele. Eu vejo, lembra que a gente tem de fazer duas verificações para saber se a frase está na passiva sintética, já te ensinei isso. Para saber se esse ser é PA. Eu olho para o verbo VTD. Quem assalta, assalta alguém. E eu passo essa frase mentalmente para a analítica. Uma senhora foi assaltada. Sim, consigo passar para a analítica. Então, ela está na voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, o C é o PA, pronome apassivador, e uma senhora, não esqueça, para não ter recaída depois, fique repetindo. O verbo é transitivo direto, mas uma senhora não é objeto direto, é sujeito paciente, porque na voz passiva não existe objeto direto, e sim sujeito. Show! Uma senhora foi assaltada. Frase número 8.
Achei o verbo ser. Tô tendo recaída. Tô com vontade de dizer que é passiva analítica. Não, porque eu não tenho o verbo no particípio depois. Então, esse não é o ser da passiva analítica. Auxiliar, não. Isso é verbo de ligação. É o verbo ser como verbo de ligação, entendeu? Não tem particípio. Tá bom, então, isso aqui é voz ativa. A cozinha exerce a ação de ser antiga e escura. E é uma coisa, essa ficha tem que cair nesse vídeo, antes de você fazer as questões no vídeo que vem a seguir. Cara, o outro lá vai dizer, mas a cozinha tá agindo? A cozinha não tá agindo não, Adriana. O outro lá, isso é o outro lá. Ele vai falar, como assim a cozinha exerce a ação? A cozinha tá parada. Não tem a ver com isso. Quando a banca pergunta a voz da frase, não é para você analisar o contexto ali, o sentido do substantivo, não. Você vai olhar para a frase friamente, vai perguntar, é ativa, passiva ou reflexiva? Se não é passiva, é ativa. Ou seja, ela não precisa estar se mexendo para agir, não. Entendeu? Ligado nisso para não ter recaída nas questões. Não é passiva porque não tem o verbo principal no particípio. Então, é ativa. O sujeito exerce a ação. O sujeito não precisa ficar se mexendo para exercer a ação, não. Sujeito agente. Ele não precisa se movimentar para agir. Entendeu? Essa ficha tem que cair. Frase 9. Entenda a diferença estrutural entre as frases 8 e 9. Aqui sim tem o verbo ser, que não é um verbo de ligação. Verbo ser seguido de verbo principal no particípio. Aí sim, você consegue entender a diferença? Agora eu tenho um sujeito que sofre a ação de ser reformada. É um sujeito paciente. Voz passiva analítica. Adriana, e o agente? Ele é termo obrigatório? Se alguém perguntar a você, o agente da passiva é termo obrigatório? Não, ele não é termo obrigatório. O agente da passiva não é termo obrigatório. Ele existe, mas ele não precisa aparecer na frase. Ele pode vir indeterminado. Então, é isso que você vai ver aqui, ó. A cozinha era reformada aos poucos. Você está vendo o agente da passiva aqui? Está dizendo por quem ela era reformada? Não, só fala aos poucos. Aos poucos é circunstância de tempo. É adjunto, é cheiro de circunstância. Não, não. Isso aqui é agente da passiva indeterminado. Ele existe, mas não se menciona na frase, tá bom? Arrumou-se para o jantar. Veja, arrumou a si mesmo. Repare que o sujeito, que deve ser ele, não aparece aqui ele, ela, o sujeito e o objeto possuem o mesmo referente. Ele arrumou a si mesmo. Essa é a chamada voz reflexiva. Tudo bem? Então, o que faz uma frase estar na voz passiva? A estrutura. Eu agora peguei aí uma pergunta no chat honesta de quem está aprendendo, né? E que quer perguntar mesmo, tem que aproveitar. A aluna pergunta, Adriana, então o que faz a cozinha na frase 9 ser paciente? É o verbo no particípio? É, porque voz passiva, ela tem que ter estrutura de voz passiva. Ou ela é analítica, ser mais particípio, ou sintética. Se não tiver nenhuma dessas estruturas, então a voz é ativa. Você entendeu? Então, nas questões em que as bancas perguntarem se a frase está na voz passiva, Adriana, eu fiquei com vontade de dizer que essa frase aqui estava na passiva, porque a cozinha, ela sofre a ação, ela não faz nada, ela fica paradinha. Não pode, porque eu só tenho o verbo ser, eu não tenho o verbo ser mais particípio. Você entendeu? Para ter estrutura para ser passiva, tem que ter estrutura de passiva. E você aprendeu neste vídeo que só existem 2 tipos de estrutura de passiva. Ou é a passiva analítica,
ser, estar ou ficar mais participe. Ou é sintética, VTD, VTDI mais C. Se não for nenhuma dessas duas, então não pode ser passiva. Entendeu? No próximo vídeo, a gente vai começar a treinar com questões. Bora lá. Agora sim. Roda. Agora você está preparado para começar. Vamos lá.